Escreveu Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10 e o versículo 46 é onde nós vamos ler nessa manhã e nós vamos meditar na palavra de Deus. Essa palavra ela é bem conhecida, mas é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer nesse domingo. Você precisa ouvir a voz de Deus? Quem precisa ouvir, diga amém. Então vamos lá, vamos ler para a gente ganhar tempo. A palavra do Senhor, ela diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a chamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos repetir essa frase? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos de novo? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, ele repetia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, versículo 50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se para ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Vamos orar? Vamos fechar os olhos nesse momento. Senhor, esta é a hora da palavra ser ministrada. Esse é o momento, Senhor, que nós vamos ouvir a Tua voz, que nós seremos ministrados pela palavra nesta manhã, nesse domingo, Senhor, que estamos falando sobre cura. Fala com a igreja, fale conosco, fale comigo, Senhor, com o Teu povo nesta manhã e também com aqueles que estarão assistindo esse culto ao vivo ou assistindo depois a mensagem, que os nossos corações receba esta palavra em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Louvado seja Deus. Aplauda Jesus. Aleluia. Essa palavra fala de um homem cego. E Marcos, ele foi o primeiro que contou essa história. Não sei se você tem essa consciência, ou se você já ouviu falar, mas os evangelhos de Lucas e o evangelho de Mateus, Lucas e Mateus, são dois evangelhos que eles vieram depois que o evangelho de Marcos já existia. Ou seja, o autor de Lucas, Evangelho de Lucas, que foi Lucas, um historiador, e o autor de Mateus, que no caso foi Levi, que foi discípulo de Jesus, eles escreveram os seus relatos do Evangelho, baseando-se no texto que Marcos já tinha escrito. Então, muitas histórias que você encontra no Evangelho de Marcos, você também vai encontrar nesses outros evangelhos. Por isso que às vezes você lê o mesmo milagre que aconteceu e foi contado por um determinado autor, ele é repetido em mais um evangelho, ou em mais 2 evangelhos, ou até em mais 3 evangelhos. Os 4 evangelhos então aparecem. Essa história deste cego, ela não aparece nos 4 evangelhos, mas ela aparece em 3 deles. Aparece aqui em Marcos, ele vai aparecer no evangelho segundo escreveu Mateus,
no capítulo de número 20, e ele também vai aparecer no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 18. E os três escritos, se a gente colocar eles de forma paralela, se nós colocarmos daqui o de Marcos, coloco daqui o de Mateus e coloco daqui o de Lucas, se nós colocarmos os três e começar a ler versículo a versículo, nós vamos perceber que algumas ideias aparecem nos três evangelhos. Como, por exemplo, que esse homem era alguém que pedia esmolas. Essa ideia, ela vai aparecer nos três evangelhos. Então percebe que o fato desse homem ser mendigo e ser contado nos três evangelhos, esse detalhe, é porque esse detalhe ele é importante. Os três evangelhos contam que esse homem era alguém que pedia esmolas. Quem está entendendo, diga amém. Era alguém que estava na beira de um caminho. Ele não estava numa casa, ele não estava num lugar público, ele não estava dentro da sinagoga, ele não estava no templo de Jerusalém, não. Os três evangelhos contam que ele estava na cidade de Jericó. E na verdade ele não estava nem em Jericó, ele estava no caminho para chegar em Jericó. Ele estava na porta da cidade de Jericó. Isso os três vão contar. E os três vão contar que ele era alguém que pedia esmolas. Sabe o que dá a impressão, queridos? Que era alguém invisível. Que as pessoas passavam, porque alguém que pede esmolas é praticamente uma pessoa invisível na cidade. Você vê que as pessoas estão ali, por exemplo, no lugar onde a gente leva comida, existem várias pessoas que estão ali, eles pedem esmolas. E geralmente as pessoas passam e elas nem estão vendo a pessoa ali pedindo esmola. Alguns param e olham, alguns param e tiram o dinheiro do bolso e dá, alguns pegam um prato de comida e oferecem para eles. O que nós fazemos? Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, esse homem aqui, o que os três evangelhos contam, que ele estava numa condição bem ruim, que ele estava pedindo esmolas, que ele só comia se alguém desse para ele, que ele estava na beira de um caminho. Os três contam a mesma verdade, o mesmo fato. E os três vão contar um segundo detalhe, que quando aquele homem ouviu o barulho da multidão se aproximando, ele ficou sabendo que no meio da multidão tinha Jesus. E os três evangelhos vão contar que ele chamava Jesus com a mesma frase. Os três contam isso: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os três contam isso, que ele pedia: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não gritava outra coisa, ele não gritava me cura, ele não gritava me liberta, ele não gritava me dá dinheiro. Não, o que ele gritava? Tenha misericórdia de mim. E ele chamava Jesus de filho de Davi, ou seja, filho do rei, porque ele sabia que Jesus era o filho do rei. Posso ouvir amém, queridos? E Marcos vai contar que ele gritava. E sabe qual é o fato interessante desse grito que ele dava? O fato interessante é que quem ouvia aquele homem gritando não ajudava. Quem ouvia aquele homem gritando dizia para ele se calar, e dizia: ele não vai te ouvir, para de incomodar o mestre. Os três evangelhos contam esse detalhe, que ele clamava e as pessoas, ao invés de ajudá-lo, as pessoas mandavam ele calar e ainda diziam: ele não vai te ouvir. Olha que coisa interessante, queridos. Isso é um fato importante do texto. Esse texto nos dá uma mensagem. Qual é a mensagem que nos dá esse texto? Que em alguns momentos você vai clamar, em alguns momentos você vai pedir ajuda e você não vai ter apoio, você não vai ter pessoas te ajudando ou te incentivando, mas ainda assim continue. Essa é a mensagem. Ainda assim continue pedindo, ainda assim continue gritando, porque se ninguém te ouvir, saiba que Jesus, ele ouve e ele vai trazer a resposta para a tua vida. Quantos pode dar glória a Deus nessa manhã? Quantos pode dizer eu creio, e aplaudir e exaltar ao nome do Senhor nessa manhã? Aleluia! Agora é um incentivo. Essa palavra é um incentivo. Qual é o incentivo? Continue orando. Fala para o seu irmão do lado: continue orando. Isso aqui é incentivo. Continue orando, continue pedindo, continue clamando.
mas ele não vai te ouvir. Mas você é isso, mas você é aquilo. Não tem problema. Continue você na sua posição clamando a Deus. Quem que ajudou ele? Ninguém ajudou. Ninguém ajudou. Quem que foi lá para falar para ele assim, vou te ajudar a chegar até ele? Ninguém. Ninguém ajudou, irmãos. Às vezes nós achamos que nós vamos ter apoio, mas não. Às vezes nós achamos que a família ajuda, mas aqui não tinha família ajudando. Às vezes nós achamos que nós temos amigos, e na verdade, às vezes, nós nem temos amigos. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor nem são amigos de verdade. Quem está entendendo, diga amém. Se for passar mesmo na peneira, nem é amigo de verdade. A gente está iludido aí, achando que vai ter apoio, achando que vai ter multidão, achando que vai ter amigo, achando que família vai apoiar. Não vai nada, irmão, não vai nada. Você quer ver um exemplo? Monta um negócio para você ver. Às vezes a família não te apoia. Quem está entendendo, diga amém, meu. Às vezes nenhum amigo vai apoiar, às vezes são pessoas de fora que vêm, porque os de casa mesmo é fiado, vai querer fiado. Então diz a Bíblia, queridos, que ele clamava, e quando mandava parar, ele clamava mais ainda. Daí, os 3 evangelhos vão contar a mesma coisa. O que os 3 evangelhos vão contar? A reação de Jesus, porque Jesus parou, e quando Jesus parou, Jesus mandou que o trouxessem. Eu estou ouvindo alguém me chamar? Traga essa pessoa aqui para mim. E os 3 evangelhos contaram isso, que ele parou e falou, me traga aqui esse homem. Daí os mesmos que falavam, ele não vai te ouvir, foram os mesmos que disseram, pois é, te ouviu, vai lá que ele está te chamando. E levaram ele até Jesus. Aqui entra uma mudança de chave. Aqui entra uma mudança de chave. Porque quando disseram vá até Jesus, vem até Jesus, os 3 evangelhos vão contar que ele foi e se levantou. E foi. Só que Marcos contou um detalhe aqui muito interessante. E é esse detalhe que eu quero pregar nessa manhã. Eu quero pregar um detalhe. Olha o que ele vai dizer no versículo número 50. Versículo 50. Isso, minha esposa já pôs, está aqui, E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Vamos ler isso aqui em voz alta? E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Vamos de novo? É só isso que eu vou pregar hoje. Vamos de novo? E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Os outros não contaram. Agora Marcos contou esse detalhe. Ele, na hora que levantou, ele tinha uma capa que ele usava. E ele pega aquela capa, ele joga aquela capa. E ele foi falar com Jesus. E esse lançar esta capa, esse jogar esta capa, ou esse tirar essa capa, preste atenção, queridos. Foi o que Deus ministrou no meu coração. No momento que aquele homem lançou aquela capa, foi a hora que a cura começou na vida dele. Porque ele não simplesmente tirou uma capa que impedia a sua locomoção. Aquela capa não era um impedimento para ele se locomover. Aquela capa não era algo que impedia dele dar seus passos até Jesus. Aquela capa não era um peso no sentido dele ter aquela capa pesada e ser difícil ele ir até Jesus. Aquela capa, ela tinha um peso, mas não era um peso físico, mas era um peso espiritual, era um peso na vida daquele homem, na identidade daquele homem. Existiu uma história, ou melhor, existe uma história, uma tradição que vai dizer que aquele homem usava aquela capa exatamente para ele ser identificado que ele era alguém que estava mendigando e alguém que era cego. Existe uma tradição que vai dizer que aquela capa, ela funcionava praticamente como aquilo que nós usamos hoje como um uniforme.
Quando você olha para um policial, por exemplo, ou para um bombeiro, e você vê ele com uma farda, você olha e você identifica que ele é um policial, porque ele está com uma roupa que identifica a sua função na sociedade. Quem está entendendo, diga amém. Da mesma forma que você olha para alguém que está usando um avental, da mesma forma que você olha para alguém que está usando um colete, da mesma forma que você olha para alguém que está usando algum tipo de objeto que sinaliza, que mostra quem ele é, determinados ambientes, você olha e você já identifica. Você vai numa loja, você já olha para aquela pessoa e você sabe que aquela pessoa é da segurança daquela loja. Você vai no shopping, você olha para aquela pessoa, conforme ela está vestida, você sabe, ele é um segurança ou ela é uma segurança, porque a roupa que está vestindo identifica quem essa pessoa é. Quem está entendendo, diga amém. Quando alguém olhava para aquele cego e via ele com aquela capa, sabia que aquela capa que aquele homem usava, obrigado irmã, aquela capa que aquele homem usava, era uma capa que identificava a sua condição como cego e a sua condição como alguém que precisava pedir esmolas. E quando Jesus falou, chame ele, e aquele homem foi até Jesus, a primeira atitude que aquele homem teve, depois que ele se levanta, diz a Bíblia que ele pega aquela capa e ele joga aquela capa. E o jogar aquela capa significa, essa capa ela não me serve mais, e a partir de hoje eu sou uma nova pessoa, e eu não preciso mais dessa capa, porque agora eu vou ter um encontro com Jesus. Deixa eu te falar nesta manhã, esta manhã é amanhã que nós vamos jogar capa, é amanhã que nós vamos tirar aquilo que nos prende, porque Jesus, ele marcou encontro comigo e com você aqui nesta manhã, e haverá mudança sobre a nossa vida, em nome de Jesus, aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor nesta manhã? Aplaude o Senhor, queridos. Todas as vezes que eu leio esse texto, todas as vezes que eu leio esse texto, eu me lembro de um homem. E esse homem que eu lembro, queridos, é um homem que passou na nossa casa de recuperação. E esse homem, ele tem um amigo, ele é muito mais amigo do meu irmão do que meu amigo, mas eu também o conheço. E esse amigo, ele casado com a sua esposa, e essa esposa dele, uma mulher que tinha um pai, e esse pai dependente químico. Esse pai, na verdade, usuário de crack. E esse pai estava desaparecido fazia 5 anos. Quantos anos eu disse? 5 anos desaparecido. E esse homem desaparecido, e teve um dia que esse amigo estava na sua casa com a sua esposa, e ele sentiu um negócio, e eu creio que foi de Deus. Creio não, tenho certeza que foi de Deus. E algo dizia para ele que ele tinha que sair naquela hora, e já era muito tarde, já era mais de meia-noite, que ele deveria sair naquela hora, e ele tinha que ir até a região do Bom Retiro. E ele pegou o seu carro, juntamente com a sua esposa, e ele foi até esse lugar, onde ele sentiu ali um mover para ir. E quando ele estava indo em direção daquele lugar, estava chegando no lugar onde ele tinha sido movido para ir, ele viu um homem, um carroceiro, sabe essas carroças de carregar material de reciclagem, papelão, plástico. E quando ele olhou para aquele homem puxando aquela carroça, era o sogro dele, era o pai da sua esposa. E imediatamente ele parou o carro, ele olhou para aquele homem, baixou o vidro e falou assim, o nome dele é Arley. Ô Arley, somos nós, viemos aqui para te buscar. Oh, glória. Eita, Deus. E aquele homem olhou para eles, no seu bolso tinha um cachimbo, no seu bolso tinha isqueiro, pedras de crack, e na hora que o Arley olhou para eles e falou assim, eu quero ajuda. Oh, glória. E sabe o que foi forte? Ele catou aquela carroça e ele jogou aquela carroça
E tinha alguém passando, ele falou assim: quer para você minha carroça? Pode pegar essa carroça. E eles me ligaram naquela hora, e era muito tarde, eles já me ligaram: pastor, olha, achamos aqui o meu sogro, achamos ele, e a gente precisa de uma internação agora. Eu falei: então vamos agora levá-los. E eles vieram me buscar, juntamente com o Arley dentro do carro, e o Arley, do jeito que ele estava vestido, cheirando mal, nós pegamos o carro e nós fomos até a casa de recuperação, e ali nós internamos aquele Arley, e ele foi um homem que ficou um período conosco. E hoje esse Arley, o Arley, eu não sabia, irmãos, mas eu, quando comecei a conversar com ele durante o tratamento, sabe o que eu descobri? Que o Arley era jornalista formado pelo Mackenzie, inteligentíssimo, escritor de livros. E nós começamos a conversar e tratar o Arley. Resumindo, o Arley saiu da casa de recuperação, hoje ele é um pastor da igreja batista, e ele viaja o Brasil inteiro contando o seu testemunho, dando palestras em escola para milhares de crianças, para a glória de Deus. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Aplauda o Senhor, querido. Aleluia! Gente boa, tocava um violão na chácara, fazia um louvor, Eric, maravilhoso. Gente boníssima, da melhor qualidade. Pastor, irmãos, estava na rua, tinha largado a mulher, voltou com a mulher, casamento restaurado para a glória de Deus. Deus faz isso, irmãos. Mas sabe o que eu achei forte na cena? Ele pegar a carroça e falar: não me serve mais. O cego, na hora que ele levantou, ele falou assim: não me serve mais essa capa. Eu não preciso mais que as pessoas tenham pena de mim. Eu não preciso mais que as pessoas olhem para mim sabendo que eu sou cego, porque eu não vou ser mais cego. Jesus me chamou. E eu parei aqui, irmãos, eu parei nessa palavra. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nessa palavra? Uma palavra tão simples, Senhor. O que o Senhor quer falar conosco? E sabe o que o Senhor me fez entender? Que o Evangelho é tirar capa. O Evangelho é tirar capa. Existem curas na nossa vida que elas vão acontecer quando nós estivermos realmente dispostos a tirar capa da nossa vida, a tirar pesos de nós, a tirar sentimentos de nós e falarmos: isso daqui não me serve mais, isso aqui não me serve mais. Deixa eu te falar uma coisa: se você foi para Jesus e você não tirou nada da tua vida, é porque na verdade, me desculpa, mas na verdade você não foi para Jesus ainda, porque todo aquele que vai para Jesus, ele tira algo. Pedro tirou a rede, Levi largou a alfândega, esse cego largou a capa. Não adianta ir para Jesus e não tirar o orgulho, não adianta ir para Jesus e não tirar mentira, não adianta ir para Jesus e não tirar pornografia, não adianta ir para Jesus e não tirar o roubo, não adianta ir para Jesus e não tirar o adultério. Tira a capa nesta manhã, e a cura, ela vai chegar para a tua vida, diz o Senhor para você nesta manhã, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus, você pode aplaudir Jesus, você pode glorificar a Ele. O que você vai tirar nessa manhã? Tem que tirar alguma coisa. Diga para o seu do lado: tem que tirar alguma coisa. Quando eu fui para Jesus, olha aqui, quando eu fui para Jesus, eu tirei. O que você tirou quando Jesus te chamou? Pastor, eu falava muito palavrão, minha boca era suja, falava muito palavrão, mas eu fui para Jesus, eu tirei esses palavrões da minha boca. Pastor, eu quando fui para Jesus, passava uma mulher na rua, eu ficava olhando para ela, eu falava, eu cobiçava. Mas depois que eu tive encontro com Jesus, eu tirei isso de mim. Pastor, quando eu fui para Jesus, eu tinha uma mania que eu via alguma coisa, eu ia lá e pegava, eu colocava no bolso, eu tirava, eu ia lá e desviava, eu ia lá e fazia um esquema
esquema, mas quando eu fui para Jesus, eu tirei isso da minha vida. Aleluia. Pastor, eu era uma pessoa que eu brigava, eu discutia, eu sempre estava envolvido em confusão, eu sempre brigava na minha casa, eu sempre brigava com meu esposo, eu sempre brigava com a minha esposa, eu sempre brigava com os meus filhos, eu era uma pessoa terrível, eu sempre estava envolvido em confusão, mas quando eu tive encontro com Jesus, eu joguei isso, eu tirei isso de mim. Glória a Deus. O que você tirou? O que você tirou? Não tirou nada. Você não tirou nada. Tem que tirar alguma coisa aqui nessa manhã. Tem que arrancar alguma coisa. E sabe qual é o pior? Às vezes nós temos que tirar coisas que nós estamos acostumados com elas. Às vezes nós temos que tirar coisas que nós estamos viciados. E nós não tiramos. E porque são coisas que às vezes nós sabemos que está fazendo mal. Todo mundo sabe que jogar, isso é um vício. Todo mundo sabe disso. Quem concorda? Diga amém, igreja. Vicia, esse negócio vicia. Esse negócio vicia, de ficar apostando, de ficar jogando, esse negócio vicia. Só que às vezes nós não tiramos. Essa semana eu estava no mercado e estava com a minha esposa. Eu acho que era quarta-feira, acho que foi. Eu estava saindo do mercado e encontrei um amigo que é pastor, desnorteado assim no mercado de estacionamento, desnorteado. Eu falei, tá, o que está acontecendo? E eu, pastor, e aí? Ele, pastor, você não sabe. Acabou de chegar a notícia que mataram o primo do fulano de tal, amigo meu, irmãozão meu. Eu falei, poxa vida, rapaz de 44 anos. Ele, não é possível. O que aconteceu? Eu fui e mandei a mensagem para o meu amigo, falei assim, meu irmão, estou aqui, o que precisar, conta comigo. Sabe o que eu soube, irmãos? Jogo. Dívidas com jogo, o camarada se matou. Todo mundo sabe que faz mal, mas não tira, irmãos, mas não tira. E o diabo está só consumindo a pessoa. Quem está entendendo, diga amém. O diabo está só consumindo a pessoa e a vida da pessoa não muda e as coisas não melhoram, as coisas não vão para frente. Por quê? Porque quer ter Jesus, quer encontrar com Jesus, mas ainda está com a capa, ainda carrega uma capa. E sabe o que acontece? A cura não vem, a vida não transforma. Hoje nessa manhã Jesus está falando comigo e está falando com você. Tira essa capa. Pastor, mas eu tenho esse hábito, esse costume. Tira isso. Isso está impedindo de você viver o milagre de Deus na tua vida. Arranca e o Senhor vai trazer cura e libertação sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Talvez a capa que alguém está carregando aqui, ela se chama mentira. E essa mentira está impedindo de você viver o que Deus quer que você viva na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes é uma coisa pequena, é um costume pequeno, é um hábito praticamente inofensivo, que você acha que não está fazendo mal, mas está fazendo mal para a tua comunhão com Deus. Existe um texto lá em Cantares de Salomão. Eu já preguei Cantares pouquíssimas vezes. E lá em Cantares de Salomão tem um versículo que eu não lembro também onde está escrito exatamente, mas diz assim o versículo: matem as raposas e as rapozinhas, porque elas fazem mal à vinha, e a vinha está em flor. Apanhe as raposas e as rapozinhas. E sabe o que eu acho interessante que esse texto, quando ele fala raposas e rapozinhas? Porque uma raposa, realmente você olha para ela, talvez vai te causar medo. Mas uma raposinha, irmãos, não causa medo. Você já viu um filhote de leão? É a coisa mais linda.
Você já viu um filhote de leão? É lindo, pequenininho, inofensivo. Um filhote de tigre é lindo, mas vai crescer. E quando cresce se torna um predador. Quem está entendendo, diga amém. Existem coisas na nossa vida que está crescendo, que vai se tornar um predador, que vai destruir o plano de Deus para a tua vida. Aquele homem teve a opção, naquele minuto, naquele exato minuto ali, naqueles segundos: tiro a capa ou eu vou com a capa? O que eu faço? E o Espírito de Deus falou no coração dele: tira essa capa, que você não vai ser mais cego, e você não vai precisar mais dessa capa. Joga essa capa, ela está te escravizando. E quando Deus me deu essa palavra, o Senhor falou assim: o poder da cura acontece quando a pessoa está disposta a tirar essa capa e viver o milagre de Deus para a tua vida. É igual aquela pessoa que recebe benefício do governo, recebe um valor do governo, recebe tal valor do governo, e alguém chega para você e fala assim: olha, eu tenho uma proposta de emprego para você, você vai ganhar um salário de, vamos pensar um salário bom aí, salário de 30 mil reais por mês. Quem recebe, diga amém. R$1.000 por dia, oh glória. Recebe em nome de Jesus. Olha, a gente está falando quase. E alguém fala assim: mas para você receber esse salário, você vai ter que abrir mão desse benefício que você recebe do governo, de não sei quantos reais. E a pessoa fala assim: não, mas o benefício, eu quero o benefício, e abrir mão do salário. É isso que nós fazemos. Quando a gente está ainda com a capa da mentira, da fofoca, da contenda, da cobiça, do vício, você está deixando de viver o que Deus tem para a tua vida. E hoje você vai tomar coragem. Aleluia. E vai arrancar essa capa da tua vida. Glória a Deus. Talvez a capa é um contato que você tem ainda no teu celular. Talvez a capa é um contato ainda na sua rede social, que hoje você tem que excluir da tua vida. Isso aqui é uma palavra de Deus para você, para a minha vida e para a tua vida. Posso ouvir amém, queridos? Talvez a tua vida financeira parou, porque existe um negocinho desse tamanho aí, chamado capa, que hoje você tem que soltar isso, porque Deus tem prosperidade grande para a tua vida, aleluia. Talvez o teu relacionamento não vai para frente, sabe por quê? Porque existe uma capa aí dentro do teu coração. Tira ela nessa manhã e você vai viver um impressionante de Deus para a tua vida. Diz o Senhor para você hoje. Quantos podem aplaudir e exaltar o nome do Senhor, aleluia. Aplauda o Senhor, aleluia. Soltou a capa e foi. Quando o cego chegou lá, Jesus falou assim: estou aqui. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver, Senhor, eu quero enxergar. Então vê, a tua fé te salvou. Imediatamente ele abriu os olhos e começou a glorificar e exaltar o nome do Senhor. E começou a enxergar e seguiu Jesus para a glória de Deus. Cura é isso. O que você quer que eu faça na tua vida? Quando Jesus perguntou isso para ele, quando ele tirou a capa, nessa noite, nessa manhã, eu te convido a ficar em pé. E eu quero saber se você está com coragem nessa manhã de tirar uma capa da tua vida. Nós vamos preparar um louvor aqui, amém? E nós vamos fechar os olhos agora.